Ela acabou recentemente, o pessoal já deve estar todos chegando aqui. Tá bom, Carolina, obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos, a todas. Meio corrido pelo jeito, né? Terminam uma sessão com o professor, já começa a seguinte com outro, né? Mas então eu gostaria de desejar aí um bom início de sessão sobre desenvolvimento rural para vocês e para mim também. Eu me chamo Ademir, né? Nós já tivemos a oportunidade de nos conhecermos naquela discussão dos seminários que vocês apresentaram os trabalhos de vocês. Infelizmente eu não estive naquele primeiro dia de aula, antes mesmo da pandemia, quando vocês fizeram apresentações individuais de cada um, né? Eu estava em pós-doutorado naquele período, mas ao longo dessas nossas sessões a gente vai ter a oportunidade de ir se conhecendo, e evidente que não substitui o conhecimento direto, né? Mas é o que é possível fazer nesse momento. Olha só, a aula de hoje, não sei se vocês perceberam, mas inicialmente era só uma apresentação do plano de ensino, dos conteúdos, das sessões que nós vamos ter de desenvolvimento rural, mas eu achei por bem começar já antecipando o tema da agricultura familiar, porque senão nós íamos ficar com os próximos dias bastante carregado de conteúdo teórico, né? Então, inclusive, eu recomendei já a leitura de 2 textos para a aula de hoje, né? Então, nós vamos ter 2 momentos, um primeiro que é uma rodada aí sobre o programa do tópico, e na sequência a gente faz uma discussão sobre esse tema da agricultura familiar. Como é que eu pretendo trabalhar, gente, esses nossos encontros, né? Salvo 2 que nós vamos ter em conjunto com o professor Ilhas, um sobre a multifuncionalidade agrícola e outro sobre o tema da inserção social, que aí quem normalmente conduz essas 2 sessões é o Ilhas. Eu ainda vou conversar com ele qual é a dinâmica que nós vamos adotar. Mas nas demais, começando com a aula de hoje, eu pretendo fazer da seguinte forma: eu faço uma pequena introdução ao tema, tá? Uma pequena exposição, imagino eu que não mais do que meia hora, dependendo da empolgação, 40 minutos, né? E na sequência eu abro para discussão, para questões, pode ser a partir da leitura dos textos, pode ser a partir da apresentação que eu tenha feito, pode ser de elementos da vivência prática de vocês, né? E aí a gente encerra no momento que esgotarmos a discussão. Tá? Então isso pode ou não levar às 2 horas aulas que nós temos prevista. Tá? Então eu começaria perguntando para vocês se vocês chegaram a dar uma olhadinha ali na página do Moodle, onde eu previ assim, as nossas sessões, uma breve descrição do conteúdo, né, a bibliografia que será trabalhada,
Se eventualmente alguém tem algum comentário a fazer, alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara sobre o conteúdo do tópico de desenvolvimento rural sustentável. Alguém teria algum questionamento? Não? Não, professor, está claro ali no Moodle o que se propôs inicialmente. Tá bom, Caio, ótimo. O que pode acontecer de novo, pessoal, eu estou pensando sobre isso, é que no início de novembro, se der tempo antes, mas não sei se eu vou conseguir fazer isso, eu estou pensando em criar um fórum dentro do Moodle para discutir um assunto específico, que é o tema, ligado ao tema do desenvolvimento territorial, mas de forma mais específica ao enfoque da cesta de bens e serviços territoriais, que além de leitura eu recomendei que vocês assistam um vídeo que nós legendamos do francês. E eu estou pensando em criar um fórum de discussão no Moodle, que serviria, digamos assim, para animar um pouco mais o nosso debate, a nossa discussão, tá? Mas isso eu não fiz ainda, não coloquei ainda no Moodle e devo fazer então no início, para início de novembro, até no máximo 15 de novembro, é um domingo. Aí eu vou ver bem certinho a data, mas eu deixaria o fórum aberto assim uns 15, 20 dias, né? Eu fiz um fórum desses na graduação e achei bem proveitoso assim a dinâmica, sabe? Eu acho que complementa as aulas síncronas, às vezes as pessoas que por razões diversas não se colocam, né, na discussão oral, podem se expressar também via fórum. Tá? Então essa é, quem sabe, a pequena mudança que vem a ter no programa inicial. Um outro aspecto que eu queria, antes de entrarmos no conteúdo de hoje, discutir com vocês, é em relação, digamos assim, aos eixos principais desse tópico que eu vou trabalhar com vocês. Tá? Como vocês sabem, o PGA, né, ele tem uma orientação, busca, né, construir uma orientação interdisciplinar, né, vocês mesmos estão tratando desse assunto com os outros professores dessa disciplina. Então nós temos trabalhos de pesquisas bastante diversificados, né, e não necessariamente, e acredito inclusive que não seja a maioria de vocês que vão desenvolver pesquisa mais ligadas, digamos assim, à área do desenvolvimento stricto sensu, né, que envolve elementos de sociologia e economia rural. Tá? Mas, independente de qual o tema de pesquisa de vocês, qual é a orientação que vocês vão dar para a tese, no momento que vocês optaram pelo programa de pós-graduação em agroecossistemas, esses dois eixos, de alguma forma, vocês vão estar direto ou indiretamente se relacionando, né? E um eixo é a agricultura familiar, né? Então nós concebemos dentro do agroecossistema que digamos assim, o nosso público principal, para quem nós pensamos em desenvolver tecnologias produtivas ou sociais, o nosso público principal são as diferentes formas de agricultura familiar. Tá? Então, mesmo que eu esteja fazendo uma pesquisa sobre óleos essenciais para tratamento de mastite,
essa tecnologia que nós estamos buscando desenvolver, ela tem uma orientação, né, ela busca beneficiar os agricultores familiares que trabalham com atividade leiteira. E assim, em relação a todos os demais temas de pesquisa. Então, o primeiro eixo é esse, a agricultura familiar, né, compreendendo como agricultores familiares os nossos, digamos assim, os nossos principais aliados, digamos assim, das nossas pesquisas, né. Não gosto de usar o termo público beneficiado, porque muitas pesquisas podem, inclusive, adotar uma relação de pesquisação, pesquisa participativa, onde os agricultores familiares não são meramente um público investigado, né? Existe uma relação aí de troca de saberes, né? O segundo aspecto, bastante interligado a essa primeira orientação, é o tema, é a noção de desenvolvimento territorial sustentável, né? Então também nós concebemos dentro do programa que quem se forma como mestre ou como doutor em agroecossistemas, será um profissional, deve ser um profissional habilitado a coordenar, animar ou então participar de dinâmicas, de projetos, de processos de desenvolvimento territorial, né? Então, mesmo que vocês não venham a ser, né, e muitos de vocês não serão, digamos, agentes de desenvolvimento, vocês podem, na função de pesquisadores, de professores, atuarem em determinados territórios, contribuindo na formulação de projetos, né, formulação e implementação de projetos de desenvolvimento territorial. Então esse é o outro eixo que nós vamos dedicar algumas sessões para debater esse tema, né, e que certamente pode servir, digamos assim, como pano de fundo para muitas teses e dissertações, né? O que eu quero dizer com pano de fundo? Não vão ser temas centrais, mas tem o propósito de dialogar, beneficiar, integrar de alguma forma os agricultores familiares e servir de base, digamos assim, para ações de desenvolvimento territorial. Tá? Então, são as duas temáticas principais. É evidente que nós não se tem a pretensão de esgotar esses assuntos nesses nossos encontros, né? Então, por exemplo, a agricultura familiar, eu e meus colegas da área de desenvolvimento rural, nós ofertamos uma disciplina específica sobre esse tema, onde aí sim nós vamos bem mais a fundo, né, na discussão teórica da temática, né? Então aqueles que porventura depois queiram aprofundar esse debate, existem as disciplinas específicas, né, que dão essa possibilidade, né? Então, bem provável, ainda não está certo, mas bem provável que ainda no semestre 2022 que a gente oferte a disciplina agricultura familiar. Alguma questão sobre isso, sobre esses dois eixos? Não? Então, eu vou dar sequência aqui da nossa discussão naquela linha que eu coloquei para vocês inicialmente, né, de que eu faria em todos os encontros, né, salvo algumas exceções, mas eu aviso antes, eu faria uma apresentação inicial, aí vocês, com base nessa apresentação e na leitura dos textos, então, por exemplo, para a aula de hoje eu sugeri 2 capítulos de livro, né, um do Lamarche e outro da professora Vanderlei, que servem de base, digamos assim, para a compreensão
desses preceitos teóricos que a gente vai discutir em torno do tema da agricultura familiar, ok? Deixa eu ver se eu consigo expandir aqui. Ok, então vamos lá, eu vou fazer essa apresentação. Bom, o elemento primeiro, né, que eu gostaria de trabalhar com vocês bom, qual definição para essa noção de agricultura familiar, né? E aí, se vocês forem para a literatura especializada do assunto, invariavelmente vocês vão encontrar essa definição bastante genérica, mas que dá conta de definir a agricultura familiar, né? Então, seria uma unidade de produção agrícola, onde propriedade, trabalho e gestão estão intimamente ligados à família. Tá? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que a ideia de propriedade aqui não é necessariamente a propriedade da terra. Tá? Nós temos inúmeras formas de agricultura familiar, nas quais os agricultores, as famílias, não são proprietários, né? Penso em particular os casos de meeiros e de arrendatários de terras que não são proprietários da terra. Então, propriedade aqui tem a ver com propriedade dos meios de produção, eventualmente também da terra, né? Por trabalho, vale a pena chamar a atenção de dois aspectos, né? Nós, inclusive, vamos tratar um pouquinho de um deles aqui na disciplina, né? Que um número significativo de agricultores familiares ou de unidades agrícolas familiares são o que se convencionou chamar de unidades ou agricultores pluriativos, né? No sentido de que além da agricultura, alguns membros da família podem desenvolver outras atividades remuneradas fora da atividade agrícola, ou mesmo ligada à atividade agrícola, mas fora do estabelecimento familiar, né? Então, existem inúmeras outras atividades que os agricultores familiares participam, né, vendendo a sua força de trabalho. Os casos mais típicos são os chamados colonos operários, né, o Vale do Itajaí, aqui de Santa Catarina, sempre foi uma referência nisso, né, daquelas famílias de agricultores que, além da atividade agrícola, também desenvolvem, alguns ainda, atividades nas indústrias têxteis, metal mecânica, etc., né? Existem agricultores familiares, por exemplo, que trabalham como assalariados sazonais agrícolas, né? Nós temos casos de jovens agricultores nordestinos que vêm para Santa Catarina ou vêm para o sul do Brasil, passam 3, 4 meses aqui, normalmente em períodos de colheita. Aqui em Santa Catarina, colheita da maçã, tem muito disso, colheita da cebola, também no Alto Vale do Itajaí, conta muito com essa participação dessa mão de obra nordestina. Enfim, chamar a atenção que o trabalho tem também essa faceta, e agricultores familiares que também assalariam temporariamente, e às vezes até de forma permanente, trabalhadores, né? Inclusive, existe um debate dentro das políticas públicas até onde vai, digamos assim, o limite do trabalho assalariado de terceiros para classificar uma unidade agrícola como familiar ou não, né, como tendo, digamos, o direito de acesso a determinadas políticas públicas, né. E o outro aspecto que diferencia a agricultura familiar de outras formas de agricultura é a gestão, né. A gestão e o trabalho direto na produção são feitos pelos familiares, não existe aí alguém especializado, um contador, um administrador, um gestor, separado do trabalho produtivo.
Tá? Então essa é a definição genérica de agricultura familiar, né? Um outro aspecto que convém discutir quando a gente debate o tema da agricultura familiar é esse segundo enunciado, né, que consiste em dizer que a unidade camponesa é familiar, mas nem todas as unidades familiares são camponesas. E aqui nós entraríamos numa seara teórica bastante complexa, né, sobre o que é campesinato, né, o que é camponês. E, como eu falei inicialmente, eu não tenho a intenção de esgotar esse assunto. Aos interessados, convido-os a fazer a disciplina Agricultura Familiar, porque daí lá sim nós vamos um pouco mais a fundo nessa discussão teórica do significado de camponês. Mas aqui, né, para efeito deste tópico, aqui eu chamaria a atenção de um aspecto que está associado, dois aspectos que estão associados à noção de camponês e que vocês, enquanto profissionais aí, né, ligados ao agroecossistema, precisam discernir, né? Uma conotação que a expressão camponês carrega consigo é uma conotação política, né? A organização política mais conhecida internacional é a Via Campesina, né, uma organização internacional em torno do tema. Aqui no Brasil tem várias organizações ligadas à agricultura familiar que participam da Via Campesina. A mais ativa é o MST, mas também existe setores do sindicalismo da agricultura familiar que também faz parte dessa organização. E aí a noção camponesa é uma noção carregada de conteúdo político, né? No Brasil, historicamente, o fato político mais marcante ligado às lutas sociais da agricultura familiar foram as ligas camponesas, né? Então já se tinha essa conotação, esse uso da expressão camponês lá na década de 50, as ligas camponesas no nordeste do país. Então, o termo camponês, especialmente aqui no Brasil, é um termo carregado de conteúdo político, né? Não à toa, durante todo o período da ditadura militar, essa terminologia foi praticamente tirada das agendas políticas, né? E o termo pequena produção, pequeno agricultor, um termo neutro, digamos assim, ganhou mais importância, tá? Então, existe esse conteúdo por trás da expressão camponês, que é o conteúdo político. O outro conteúdo, que é o que nós vamos utilizar na disciplina, é um conteúdo de natureza sociológica, tá? E aí, qual é a definição, então, de camponês ou de sociedades camponesas que eu, pelo menos, adoto nos meus trabalhos e em particular na disciplina, né? É uma definição clássica desse autor francês, o Henri Mendras, que em 1976 publicou um livro que é considerado um clássico sobre o tema, Société Paysanne, ou Sociedades Camponesas, onde ele aponta 5 características principais do que seria uma sociedade camponesa, tá? Que são essas que eu apresento aí para vocês, né? Uma delas, a primeira, é uma autonomia relativa, e aqui eu chamo a atenção da importância do relativo, tá? Autonomia relativa em relação à sociedade global, né? Então essa autonomia ela nunca é absoluta, né? Os camponeses têm relações com a sociedade global, mas eles têm uma série de, digamos assim, de práticas, né, que levam a eles ter uma maior autonomia, dependerem menos da sociedade global. A importância estrutural dos grupos domésticos, vejam que aqui não é nem da família, é grupos domésticos, né? Então são as famílias extensas que se fala, né? Então o campesinato, originalmente o camponês europeu
vivia e se organizava do ponto de vista produtivo em torno da família extensa, digamos assim, né? Com muitas trocas, muitas ajudas, muito trabalho compartilhado, trabalho, equipamentos, etc., né? Então existia uma relação de solidariedade muito forte entre esses grupos domésticos. Sistemas econômicos, é muito próximo do primeiro item, né? Sistemas econômicos de autarcia relativa, então também a autonomia do ponto de vista econômico é uma autonomia relativa, né? Não significa que esses camponeses viviam fechados economicamente, mas tinham também um conjunto de práticas que os tornava bastante autônomos do ponto de vista, inclusive, econômico, né? Uma característica que eu considero muito relevante é essa quarta aqui, sociedade de interconhecimentos, né? Então, normalmente, os camponeses vivem em comunidades, em sociedades onde cada grupo familiar, cada unidade produtiva, cada membro das unidades produtivas conhece muito bem os seus vizinhos, para o bem e para o mal, né? Para o bem no sentido de estabelecer relações de trocas, de ajuda mútua, mas também no sentido de saber aonde que pode tocar, digamos assim, quando precisa se opor a algum membro da sociedade, né? Então são sociedades com profundo conhecimento de cada membro, cada integrante dessa comunidade, né? Quem já trabalhou, convive com comunidades rurais, sabe o quanto que isso está presente em cada uma dessas comunidades, né? E a quinta é essa questão da mediação política entre a sociedade local e a sociedade global, né? Quase sempre feita na maneira tradicional por terceiros, né, e não pelos camponeses propriamente dito. Então aqui entrava muito o papel dos comerciantes, dos intermediários, né, do político local que representa a sociedade, e os camponeses quase nunca faziam representar por membros da própria comunidade. É evidente que isso mudou muito, né? As organizações sociais no meio rural imprimiram mudanças significativas nessa questão da representação política, mas nas comunidades tradicionais camponesas isso era muito presente. Bom, para quem leu o texto da professora Maria Nazaré Vanderlei, vocês devem ter percebido que, para quem leu, né, de que ela fez parte da pesquisa internacional que o Lamarche, que é o coordenador que coordenou a pesquisa do outro texto que eu recomendei, né? Então os dois textos se dialogam primeiro porque eles se conhecem como pesquisador, ambos estão aposentados, mas são duas referências, né? A professora Vanderlei no Brasil é considerada uma das maiores sociólogas rurais, né? E o Lamarche na França também sempre foi uma referência muito forte na discussão contemporânea da agricultura familiar, né? Então os textos têm um diálogo, a Vanderlei participou dessa pesquisa que o professor Lamarche coordenou, né? E aí a primeira hipótese que ela formula no texto dela, eu gosto muito desse texto, inclusive como um texto didático, tá, gente? Se vocês forem ler o texto, vocês vão ver assim como que ela apresenta essas hipóteses iniciais e depois ela vai desenvolvendo cada uma delas ao longo do texto. Então é um texto muito bem organizado, né? Para quem está iniciando aí na vida acadêmica, de publicar, ele serve como referência assim, de como organizar um texto, como bem organizar um texto, né? Então a primeira hipótese dela é dizer que a agricultura familiar é um conceito genérico, né? E que tem uma enorme diversidade de situações no seu interior, né? Inclusive aqui eu faço um parênteses para dizer o seguinte para vocês, né? O propósito maior da aula de hoje é conseguir passar para vocês essa ideia, né, de que
a agricultura familiar é muito diversa, tá? Que de repente aquela formulação que vocês têm, ou aquela agricultura familiar que vocês conhecem ou conheceram em algum trabalho anterior ao mestrado e ao doutorado, quem sabe representa um tipo de agricultura familiar, mas está longe de representar o conjunto das agriculturas familiares, né? E o propósito é esse, é chamar a atenção para vocês dessa diversidade e os desafios que essa diversidade representa em ações de desenvolvimento, né? Em como integrar esses diferentes tipos em algum projeto de desenvolvimento territorial, por exemplo, né? O campesinato, né? O tipo campesinato é uma forma particular de produzir e viver em sociedade, tá? Aqui, do ponto de vista teórico, dentro da sociologia, esse tema é um tema muito controverso, porque existe uma enormidade de colegas sociólogos que não reconhecem, né, que para eles campesinato não existe mais, né, é como se fosse um elemento histórico. Precisamos estudar do ponto de vista histórico, saber que existiu no passado, nas sociedades feudais, etc, etc. Mas hoje não teria nenhum significado, quem sabe político, né, mas do ponto de vista produtivo, o significado ou a importância seria muito, muito baixa, muito pequena, né? A Nazaré e a professora Nazaré, com quem eu também concordo e faço parte, a gente é outra linha de sociologia, dizer assim, não, peraí, não é bem assim, não é que desapareceu, que não existe mais formas camponesas de produzir, tá? É evidente que não existe mais as sociedades camponesas clássicas do período feudal, né, sobretudo na Europa, mas existe aí uma tradição camponesa importante, muito presente no meio rural. Mas isso vamos discutir um pouquinho mais adiante. As sociedades modernas, né, elas impõem mudanças a esse modo tradicional de produção, então é um pouco isso que eu estava dizendo para vocês, né, não se tem mais a pretensão de dizer que existem sociedades, quem sabe na África, na Ásia, em algumas regiões até mesmo do Brasil, mas cada vez mais essas sociedades tradicionais camponesas, elas tendem a sofrer mudanças, né, impostas pela modernização social, produtiva, né? A quarta hipótese é que, e esse o, digamos assim, é o eixo principal do texto do Lamarche, que eu sugeri para vocês lerem, né, é de dizer que existe um tipo especial de agricultor familiar, que eles denominaram de agricultor familiar moderno, que seria portador de uma tradição camponesa, então carrega muito, né, elementos da tradição camponesa, que permite, né, a esse tipo se adaptar com, digamos assim, com maior facilidade às mudanças sociais que nós estamos vivendo nesse período contemporâneo, né? E a quinta hipótese da professora Vanderlei é dizer que o campesinato brasileiro ele tem algumas diferenças conceituais em relação ao campesinato clássico europeu, principalmente, né? E aí ela vai desenvolver um pouco mais quais que seriam essas diferenças, né, do campesinato brasileiro. E de forma bastante rápida, a primeira delas é de que o campesinato brasileiro sempre foi, do ponto de vista histórico, um campesinato bloqueado pela dominação política e econômica da grande propriedade, né? Então, diferente, quem sabe, de outros países, mas aqui o peso da grande propriedade, o peso histórico, né? Desde a formação do Brasil colonial, depois Brasil República e até hoje, né? Basta ver os resultados do censo e a quantidade de terra que está nas mãos de 1% do nosso produtor. Então, a grande propriedade exerce um peso político muito grande e evidente que isso teve impactos e tem até hoje sobre o campesinato, né? Uma outra característica é a mobilidade espacial, né? Que isso sim é uma diferença de fundo do campesinato europeu, né?
Então, o nosso campesinato, até hoje, ele tem a fronteira para ir adiante, né? Nós temos casos, por exemplo, pega descendentes de agricultores familiares do sul do Brasil que hoje estão produzindo na Bolívia, por exemplo, mas não só do sul, pega os agricultores familiares do litoral nordestino que vão aos poucos entrando, né, em direção da Amazônia. Então, o fato de nós sermos um grande país com fronteiras agrícolas ainda abertas, né? Quem sabe nós estamos agora iniciando um processo de fechamento das nossas fronteiras, iniciando, né? Isso tem uma diferença muito grande do campesinato europeu que desde há muitos anos não teve essa possibilidade de expansão. Quer dizer, alguns tiveram, né? Pegaram os navios e vieram aqui para a América Latina, especialmente para o Brasil, né? Mas não tinham essa fronteira agrícola interna e foram forçados, então, a desenvolver uma agricultura mais intensiva, né? Essa organização produtiva em torno da policultura, pecuária e fertilização das terras, coisa que o nosso camponês aqui, ou boa parte do nosso campesinato, não adotou outro tipo de estratégia, e essa estratégia foi, digamos assim, norteada pela mobilidade espacial, né? Um campesinato bastante itinerante, né? Nós tivemos processos de campesinação importantes no Brasil, né? Ela destaca dois deles: sul, né? A vinda dos imigrantes europeus, italianos, alemães, do leste europeu, poloneses, etc., especialmente para sul e sudeste, né? No pós-abolição, nós tivemos um processo de caipirização, né? De vários descendentes de escravos que se instalam como pequenos agricultores, né? Ela comenta esse movimento também de descampesinização do litoral nordestino, seguido de recampesinização, especialmente nas zonas de fronteira que eu comentei, da Amazônia, né? Na região de São Paulo, pós-crise de 30, também se teve um processo de recampesinização de fazendas de café que faliram e que os trabalhadores das fazendas acabaram assumindo, né, dividindo as terras e assumindo essas antigas fazendas, dividindo essas antigas fazendas. E eu incluiria aqui um elemento que, quem sabe, na época que ela elaborou o texto não estava tão presente, embora já existisse, mas um processo de recampesinização muito importante no Brasil recente, no Brasil pós-ditadura militar, foi a política de reforma agrária, né? Eu digo foi porque atualmente não se tem mais nenhuma ação na direção de assentar agricultores, né? Mas eu não sei se vocês sabem, mas 1/4 da agricultura familiar brasileira, dos 4 milhões, a gente trabalha com um universo aí de 4.200.000 estabelecimentos agrícolas familiares que existem no Brasil, em torno de 1 milhão, 1.100.000, os números não são muito precisos, depende da fonte, mas mais de 1 milhão, com certeza, são agricultores familiares assentados por políticas de reforma agrária. Então, é um processo de recampesinização ou de fortalecimento desse campesinato de maneira bastante expressiva. Tá? Isso que eu fiz aqui. Opa. Tudo bem até aí, pessoal? Estão ouvindo bem? Estão me seguindo? Beleza. Então deixa eu ver se eu não pulei um slide aqui. Não. Bom, aí a questão do texto do Lamarche em torno de se colocar como um desafio a construção de uma teoria da agricultura familiar, né? Esse foi um pouco, digamos assim, o propósito. Eles fizeram
estudos de caso em diferentes países, em contexto completamente diferentes. O Brasil foi um desses países, a França foi outro, mas teve na Tunísia, teve na Polônia, teve no Canadá, né? Então, assim, a ideia era pegar, digamos, uma amostragem internacional de países com políticas, com circunstâncias completamente, economicamente bem diferentes um do outro, né, para tentar ver se era possível encontrar algumas similaridades que levasse à construção de uma teoria, né? E esse texto é o texto conclusivo. Eles escreveram 2 livros sobre o tema, e esse é onde o Lamarche, que foi quem coordenou a pesquisa, se propõe então a elaborar uma teoria da agricultura familiar, né? E aí ele, assim, para tentar sintetizar isso, ele começa dizendo o seguinte, ó, nem o modelo camponês, nem a empresa no sentido de empresa familiar, aquela completamente inserida nos mercados, representa uma alternativa face à crise de desenvolvimento. Essa pesquisa eles fizeram, pessoal, logo depois da queda do Muro de Berlim. Então, assim, o leste europeu, né, que vocês sabem que teve, digamos assim, uma reorganização da agricultura, né, em torno da tentativa de se coletivizar a agricultura, pós queda do Muro de Berlim, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estava em completa ebulição essa forma de produzir de forma coletiva, né, com um processo de recampesinização bastante forte, né? Então era um momento assim muito, digamos assim, turbulento em todos os sentidos, né? Com muitos rearranjos, muita indefinição de como se daria a reorganização da agricultura dos países do leste europeu, né? Então eles foram bastante influenciados também por esse evento político, né? A hipótese que ele formula é dizer que existe, então, não é nem o modelo camponês, não é nem a empresa familiar que, digamos assim, que reúne as melhores condições para se adaptar à crise de desenvolvimento contemporânea, né? E a hipótese deles é que existe um modelo mais adaptado a um capitalismo em mutação e um socialismo em transição. Esse modelo é um modelo intermediário, né, entre camponês e empresa, mas diferente de um outro tipo de agricultura familiar, que é o que eles chamam de empresa familiar. Aí, para quem leu, vocês devem ter visto esse gráfico, né? Na verdade, ele ajuda a construir uma tipologia da diversidade da agricultura familiar. O eixo vertical é o eixo da maior ou menor dependência das unidades agrícolas familiares dos mercados, e o eixo horizontal é o grau de familiar que são essas unidades, né? Muito familiar ou pouco familiar, né? Então, e um outro conceito importante na construção dessa tipologia é que eles adotam a noção de tipo ideal weberiano, tipo ideal de Weber, né? Weber é um sociólogo clássico, né? E ele desenvolveu essa ideia de tipo ideal enquanto um método para fazer pesquisas sociológicas, né? E o tipo ideal weberiano basicamente consiste em dizer o seguinte, olha, nós como pesquisadores, a gente constrói esses tipos ideais, mas que não necessariamente nós vamos encontrar esses tipos ideais na realidade, vamos encontrar a campo, né? Mas são situações para as quais os eventos sociológicos se aproximam. Então, aqui nesta pesquisa, pegando, por exemplo, a agricultura camponesa ou de subsistência, né, não necessariamente eles encontraram a campo agricultores familiares que representam o camponês clássico, mas são unidades produtivas que tendem a se aproximar mais dessas características, desse tipo, do que, por exemplo, de uma empresa familiar ou da agricultura familiar moderna, tá? Então é um detalhe sociológico, mas um detalhe importante, porque
por trás dessas 4 categorias tem essa noção de tipos ideais de Weber. E o modelo alternativo que eles formulam, esse agricultor familiar moderno, é justamente um agricultor familiar que é pouco dependente dos mercados e também é pouco familiar. Tá? Vejam que ele é bem diferente desse outro tipo que é a empresa familiar, onde é muito familiar, então você ainda vai encontrar famílias relativamente grandes trabalhando na agricultura e que tem uma grande dependência, muito dependente dos mercados. Tá? A empresa, que geralmente gera confusão, mas o que seria a empresa? A empresa é um tipo de agricultura familiar que está na fronteira de deixar de ser familiar. Tá? Essa empresa aqui já tem uma dependência muito grande, tem pouca família, né, pouca membros familiares, tem certamente depende de mão de obra externa, tem uma grande dependência dos mercados, no limite do limite, poderia-se dizer que, para dar um exemplo para vocês, não se enquadraria na grande maioria das políticas públicas hoje existentes no Brasil para a agricultura familiar. Bom, então, o que nós poderíamos extrair como importante nessa definição que o Lamarche dá da agricultura familiar é a existência, né, de um tipo especial de agricultura familiar, que eles denominaram de agricultura familiar moderna, que estaria, digamos assim, melhor munida, melhor dotada de estratégias para se adaptar, para sobreviver, para se reproduzir socialmente, tanto em países socialistas em transição, como em países capitalistas com crises, né, ligadas ao tema do desenvolvimento rural. E aí, bom, aí tem uma situação que eu discordo um pouco do estudo deles, mas o importante na pesquisa deles é de que esse sistema alternativo, digamos assim, é um sistema tipicamente brasileiro. 45% das unidades produtivas que eles pesquisaram se enquadraram, aqui no Brasil, né, se enquadraram nesse modelo do agricultor familiar moderno. Depois vem a Polônia com 36%, e em todos os países, né, quando junta a amostragem dele de todos os países, 1/4 das unidades produtivas pesquisadas fazem parte da agricultura familiar moderna. Né? Em síntese, seriam unidades semi-intensivas, nível técnico médio, autoconsumo importante, produção para o autoconsumo importante, e encontra-se entre tradição camponesa e modernidade. Tá? Eu visualizo muito, assim, das nossas pesquisas de campo, esse tipo de agricultor, né? Aquele agricultor familiar que você às vezes chega aqui no sul do Brasil e ele tem um trator na garagem, mas ele ainda tem a junta de boi, a carroça, ele pode cultivar milho híbrido ou até mesmo transgênico, mas ele também pode manter milho crioulo. Enfim, é uma unidade produtiva que joga com a tecnologia, né? Que não apostou todas as fichas na Revolução Verde, né? Que não se tornou altamente dependente das tecnologias modernas. Um questionamento que fica é em que medida as políticas públicas que nós tivemos recentemente no Brasil para a agricultura familiar, em especial o crédito rural, não bagunçou isso aqui tudo, né? Não fez com que boa parte desses agricultores familiares modernos, esses semi-intensivos, se intensificasse, né? Porque a gente sabe que o Pronaf ele teve uma orientação muito forte para promover uma agricultura convencional, seguindo o modelo tecnológico intensivo, né? Então esse é um primeiro aspecto, o quanto que essa política pública, esses 20 anos, 20 e poucos anos, que continua, né, do ponto de vista do Pronaf,
não alterou um pouco esse peso aí do agricultor familiar moderno no Brasil. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, que aí é uma discordância minha, discordância no sentido que eles não fizeram nenhuma ressalva que a amostragem deles era uma amostragem que certamente levaria a ter um peso maior desse agricultor familiar moderno, porque eles deixaram de fora várias outras regiões do país onde uma agricultura familiar mais precária, mais empobrecida, certamente alteraria bastante a amostragem. Tá? Mas, bom, o fato é que na amostragem que eles fizeram, 45% dos agricultores familiares brasileiros se enquadraram nessa categoria aí de... Não sei por que ele faz isso, vamos voltar. De agricultores familiares modernos. Tá? Então, seriam agricultores familiares menos intensivos do ponto de vista do trabalho familiar, agricultores familiares com vários conflitos, né, e disputas dentro das comunidades. Então, de um modo geral, são aqueles agricultores, a leitura que eu faço vendo como eles caracterizaram, né, aqueles agricultores familiares que ali na década de 80, 90, estavam muito inseridos no sindicalismo rural, estavam muito... participavam das jornadas de luta que levaram à construção das políticas públicas, especialmente do Pronaf, ou seja, um agricultor familiar crítico em relação ao Estado e a falta de políticas públicas na época da pesquisa, né, a falta de políticas públicas para a agricultura familiar, né, e seria então o modelo melhor armado para jogar com as inconstâncias do mercado. Encerrando então essa minha apresentação, o que eu já falei lá no início, mas eu gostaria de reforçar, né, e criar, digamos assim, colocar ali um sinal de interrogação na visão que, quem sabe, a maioria de vocês tem do que é um agricultor familiar, né? Então, que vocês inserissem essa ideia de que a agricultura familiar é uma agricultura familiar muito diversa, né? E que provavelmente aquele tipo de agricultor familiar com a sua propriedade, com a família trabalhando, com certo nível de tecnologia, com certo grau de inserção nos mercados, representa um tipo de agricultor familiar, mas não necessariamente representa a maioria da agricultura familiar, especialmente da agricultura familiar brasileira. Tá? Então, sem querer dar conta com imagens da totalidade da diversidade da agricultura familiar aqui no Brasil, mas nós temos desde agricultores familiares integrados, né, nas cadeias produtivas do agronegócio, né? Eu, por exemplo, eu não gosto dessa divisão, dessa dicotomia que normalmente se faz de um lado o agronegócio, do outro lado a agricultura familiar. Não, o agricultor familiar integrado em suínos e aves, por exemplo, ele faz parte do agronegócio, ele pode ser o elo fraco do agronegócio, mas ele faz parte, né? Agricultores familiares que produzem soja, essa soja desses agricultores familiares pode ser exportada sem nenhum problema, né? São agricultores, né, uma parcela desses agricultores familiares, eles fazem parte das redes sociotécnicas, né, de extensão rural, de ONGs, de sindicatos, especial, né, as principais organizações que atuam no meio rural. Parcela desses agricultores familiares integram as redes sociotécnicas da agroecologia, né, mas outros né, podem ser integrados à agroecologia ou não, mas se diferenciam pela agroindustrialização, outros adotam agroturismo, ou seja, são agricultores que têm, digamos assim, um certo grau de inserção nas redes, né, de tal forma que reúnem condições para fazer essas transições e adaptações. Agora, o nosso meio rural brasileiro, né, e não é
Não é por acaso que nós somos um dos países, se não me engano, é o segundo ou terceiro país com maior desigualdade social, e no meio rural é mais intenso do que no meio urbano, né? Nós somos países dos extremos, né? Aqui são agricultores familiares de uma pesquisa que a gente fez na Serra Catarinense, e são situações de pobreza, né? Situações que recebem Bolsa Família, né? Hoje, na época não existia. Nessas duas primeiras situações, são agricultores familiares que a gente não encontrou nas suas residências porque eles estavam trabalhando como assalariados no Pinus, no desgalhamento do Pinus, cortar lá umas hastes do pino para o Pinus crescer mais, tá? Então esse público aqui é um tipo de agricultura familiar completamente fora das redes sociotécnicas, fora dessa turma aí que nós trabalhamos, especialmente no agroecossistema, né, com agroecologia. Esses agricultores não participam de forma alguma nesse tipo de debate, né. Aqui uma outra pesquisa que a gente fez e que encontramos numa situação também de pobreza, né, o critério foi agricultores familiares que recebem o Bolsa Família, né? Então, se vocês quiserem saber quem são esses agricultores familiares, não adianta vocês perderem tempo indo nas secretarias municipais de agricultura, por exemplo, tá? Eu estou exagerando, é evidente que muitos colegas conhecem esses agricultores, mas quem vai dar mais informações para vocês de quem são esses agricultores familiares são as assistentes sociais, são os serviços, os CRAS da vida, né, os serviços que gerem aí a política, especialmente a política do Bolsa Família. E aí uma situação aqui foi a tese da Andrea Tecchio, que nos chamou bastante atenção, não é predomínio, mas assim, a grande incidência de famílias rurais pobres monoparentais, né? Geralmente as mulheres que vivem, né, que gerem a família, né, ou são separadas, ou o marido está fora, numa situação que não sei, fora que eu digo trabalhando, uma situação que você não sabe muito bem se volta, se não volta. Então uma situação assim bastante precária, justamente porque inclusive a família tem uma desintegração aí do grupo familiar, tá? Então eram essas as colocações iniciais que eu queria fazer sobre o tema, que são as referências, mas vocês têm isso no Moodle, né? Para aqueles que queiram eventualmente aprofundar um pouco mais essa discussão, né? A ideia é chamar a atenção de vocês disso, assim, dizer assim, ó, a agricultura familiar é uma expressão, uma noção extremamente ampla, né, e que nós, pesquisadores, quem sabe, trabalhamos com uma parcelinha dessa agricultura familiar, né. Outra parcela expressiva não faz parte, ou faz parte de maneira muito secundária nas nossas pesquisas, né, e para as discussões que nós vamos ter para frente, sempre fica esse desafio, né? E aí, quando a gente vai fazer ações de desenvolvimento, né? Como é que se integra, né? Como é que se trabalha com essa diversidade social? Eu não tenho a solução, tá, gente? E nem é a função aqui dessa disciplina. A função minha aqui é chamar a atenção para vocês da existência dessa situação de diversidade social e que historicamente dentro do grupo amplo de agricultura familiar existem segmentos historicamente mais precarizados, né? Muito bem, estou vendo que aqui tem algumas questões, vamos ver aqui. Antes, Flávia, penso que as políticas alteraram um pouco, porém o envelhecimento da população rural e o crescimento urbano diminuiu, a diversidade de produção e subsistência das propriedades, cadastro desatualizado. Tem uma pergunta: comunidades indígenas se caracterizam como agricultores familiares?
Tá, eu respondo depois, comento, não respondo a pergunta da Flávia, mas quem sabe então a Maraísa poderia fazer a sua colocação, Maraísa? Olá, professor. Então, eu tenho uma questão que é essa, que é relacionada com a questão da Flávia, que é se essa categoria de agricultura camponesa e de subsistência, que é muito familiar e pouco dependente, considerada no trabalho do Lamarche, incluiria o que hoje é estudado como os sistemas agrícolas tradicionais, que é uma categoria considerada. Já tem algumas publicações sobre esses camponeses também, não sei se eles são hoje entendidos como nessa categoria de campesinos. Queria saber qual a sua ideia sobre isso, e eles são também já considerados muito, variam muito, e tem uma publicação da FAO também que fala dos sistemas agrícolas tradicionais globalmente importantes. Então, isso demonstra como eles podem ter muita variação, porque são sistemas identificados em muitos países. Eu queria que se o senhor consegue esclarecer um pouco se tem essa distinção, se eles estão considerados como campesinos e estão nessa categoria que é uma coisa distinta do que o Lamarche vai considerar como agricultura camponesa de subsistência, ou eles estão dentro disso? Sim, então eu acho que sim, eu acho que os povos tradicionais, né, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, aqui no sul do Brasil, inclusive nós temos uma dissertação muito interessante feita aqui no PGA, que são sobre as comunidades caboclas, muito presente em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, estou vendo que você está tomando chimarrão, se for gaúcha, certamente vocês têm também esses agricultores conhecidos como caboclos, né? E nessa dissertação a autora defende um pouco a ideia de que os caboclos deveriam também ser considerados povos tradicionais. Mas enfim, é só para chamar a atenção. Certamente esse tipo de agricultura familiar seriam aqueles tipos que se aproximam da categoria dos camponeses do Lamarche, tá? Os mais próximos, digamos assim, os que carregam essa tradição camponesa de maneira ainda bastante forte, né? Só lembrando, assim, sempre nós como pesquisadores sempre precisamos ter esse cuidado de saber distinguir a categoria de quando que a categoria de camponês está sendo usada no seu conteúdo político, né? E quando que está sendo utilizada no seu conteúdo sociológico, né? No conteúdo político, se você pegar um líder sindical próximo da via campesina, toda a agricultura familiar é uma agricultura camponesa, né? Mas nós, sociologicamente, temos que fazer essa distinção, né? E hoje nós temos diversas unidades agrícolas familiares que cada vez mais estão perdendo a sua tradição camponesa. Alguém falou aqui, né, da idade, né, o envelhecimento da população, né? Nós temos hoje unidades familiares onde, por exemplo, produção para autoconsumo, que sempre foi uma característica muito marcante, né? Unidades familiares que praticamente não têm mais importância, ou cada vez a gente percebe que está diminuindo a importância da produção para o autoconsumo, em função de pouca mão de obra, enfim, aí tem várias explicações do porquê que isso está acarretando essas mudanças estruturais, né? Mas em resposta à tua pergunta, sim, os povos tradicionais, as comunidades tradicionais são aquelas que mais se aproximam das características camponesas discutidas no texto do Lamarche. Da mesma forma que aqueles agricultores familiares modernos, né,
que carregam a tradição camponesa também são agricultores familiares onde a importância da comunidade é muito forte, né? O convívio em comunidade é muito forte. Então existe a sede da comunidade, existe o ritual sei lá, da missa do domingo, da festa da comunidade, das ajudas mútuas, né, das trocas de máquinas, troca de serviço, então que são tradições camponesas, isso vem do passado camponês que essas famílias tiveram, quem sabe, de 2, 3 gerações. Não sei se eu respondi a tua questão. Sobre as comunidades indígenas, Flávia, eu acho que boa parte eu já comentei, né? As comunidades indígenas aqui, né, no Brasil, mas não só onde existe, é um caso bastante diferenciado, mas não deixa de ser uma forma de agricultura familiar. Do ponto de vista da estatística, o IBGE, uma parcela dos agricultores familiares que o IBGE conta como agricultores familiares pode ser indígena, tá? Desde que tenha a sua produção agrícola e tal, independente, né, e que atinja lá os níveis que o IBGE considera como necessários para classificar como agricultor, no caso, né, seria contabilizado como agricultor familiar. Diga, Caio. Acabou de tocar num ponto aí que era exatamente a minha pergunta. Parece ser um passo até mais atrás. Como se define o agricultor, né, ou a agricultora? Porque você já citou desde casos em que as pessoas, por exemplo, não têm sua renda, principalmente vindo da produção agrícola. Há pessoas que são classificadas como agricultoras, mas não produzem mais para a própria alimentação. Então, assim, o agricultor quem produz para si. Que deu uma congelada no Caio, não sei se para os demais também. Vocês conseguem me ouvir, os demais colegas? Se alguém puder dar um sinalzinho ali no chat. Então, Caio, Oi. com isso que você falou, eu lembrei dos trabalhos do Elida Veiga. Não sei se você já leu sobre isso. Conheço cidades invisíveis. Em 2001 ele faz um projeto, né, o Rural Urbano. Ele chama a atenção que o país é muito mais rural do que ele parece. Ele coloca que o Brasil é um país essencialmente rural, né? E ele demonstra a importância das ocupações não agrícolas na renda das famílias e coloca que isso não deixa de ser um campesinato ou uma agricultura familiar, né? E ao mesmo tempo ele vai constatar, né, que grande parte dessa população, mesmo vivendo em situação assim de uma certa penúria, assim, uma certa pobreza, como o professor colocou, mas exclusivamente agrícola, né? Mas ela foi assim estruturada, né, em conjunções de um contexto social que vai ultrapassar, sabe, o debate da agricultura familiar, assim, e vai sair apenas de um contexto de produção agrícola, assim, sabe? Eu gosto muito dessa fala dele, sabe? Da multifuncionalidade da agricultura, sabe? Que o agricultor não se descaracteriza como campesino, como agricultor familiar, a partir do momento que a renda dele não é mais só exclusivamente agrícola. Mas, aproveito que você está falando, Carolina, mas então, se ele não se descaracteriza, o que é que caracteriza? Essa é a minha pergunta, né? É um modo de pensar, é um modo de ver o mundo, é uma questão de onde você está geograficamente, é uma questão de relações, é uma questão de produção, de dependência de renda. Então,
quais são os fatores que contribuem para essa classificação, né? Porque, bom, acho que você entendeu o exemplo. Então, o professor falou vários, ele até queria comentar além que pela legislação a gente também tem uma definição, né, do que é agricultura familiar, que ela vai limitar tamanho, tipo, a maior parte da renda ser proveniente da agricultura, ao uso da mão de obra, sabe? Pela própria legislação a gente tem uma definição. Então eu acho que a gente entra em várias abstrações, né? O próprio professor na apresentação dele colocou inúmeras visões, né, do que poderia ser. Deixa eu... Acho que agora o professor pode responder com muito mais propriedade do que eu, né? Com certeza. Não, mas a discussão estava boa e eu acompanhei. Deixa eu aproveitar um gancho ali da... Agora você saiu, não lembro quem que estava falando, acho que era a Flávia, era isso? Acho que sim, né? Um gancho sobre a definição que a gente chama de normativa da agricultura familiar, que é a definição das políticas públicas, né? Justamente... Isso, né? CRETO, PA, PNAE, né? Antes, quando tinha a política como é que é, de habitação rural, também seguia a mesma que é a lei da agricultura familiar de 2006, né? E que o Pronaf, que vem do Pronaf, né? Que é aquela coisa de 4 módulos fiscais, não ultrapassar a renda de tanto, residir na propriedade ou próximo da unidade produtiva, o essencial do trabalho ser realizado pela mão de obra familiar e tal. Então vejam bem, essa é uma visão normativa, é a visão de política pública, importante, né? Mas eu, quando vou em alguma dissertação, tese de doutorado, que o aluno adota isso como definição de agricultura familiar, eu sou crítico, tá? Porque se vocês forem no meio rural, vocês vão encontrar vários tipos de agricultores familiares que não se enquadram, por exemplo, no Pronaf, mas são agricultores familiares, né? O cara tem 7 módulos fiscais ao invés de 5 módulos fiscais de terra. Bom, não pode ser beneficiado do Pronaf, mas é um agricultor familiar. Por isso que eu gosto daquela definição genérica que eu apresentei hoje no início, né? O que define a agricultura familiar é a propriedade, o trabalho e a gestão da unidade produtiva são feitas pela família. Tá? Quando você tiver, por exemplo, a separação de gestão e trabalho, você não está mais diante de um agricultor familiar. Quando uma situação que gera polêmica, quando o trabalho externo é maior que o trabalho interno, né? Quando esse agricultor familiar contrata mais gente de fora, em termos de horas de trabalho, do que da unidade produtiva. Isso dá uma discussão entre sociólogos e economistas se deixaria de ser agricultura familiar ou não. Tá? Então, digamos assim, essa fronteira de aonde que é familiar e onde deixa de ser familiar é muito tênue, né? Eu diria o seguinte, a separação de gestão e trabalho é determinante, né? É determinante. A hora que o membro familiar só faz a gestão e quem trabalha são pessoas de fora, bom, aí você deixa de estar dentro de uma agricultura familiar, né? Enfim, a realidade é muito complexa. Nós temos assim um número significativo de agricultores familiares aposentados na linha de quem colocou, e isso o último censo agropecuário foi, quem sabe, uma das principais informações que nós temos aí é do quanto que a nossa agricultura familiar está envelhecida, né? Quase metade das unidades dos responsáveis das unidades produtivas são agricultores com mais de 55 anos, né? Ou seja, muito prestes de se aposentar, né?
Então nós temos situações, por exemplo, de agricultores familiares aposentados que arrendam suas terras, tá? Arrendam para terceiros, familiares ou não, mas continuam no meio rural. Eles quando o IBGE vai fazer o censo, esses agricultores aposentados que arrendaram suas terras, eles são contabilizados como agricultores familiares, né? Mesmo que a maior parte das suas terras sejam exploradas por terceiros, tá? Então, assim, às vezes os nossos conceitos, as nossas definições, quando a gente vai a campo, a gente se defronta com situações bastante atípicas, né? Alguém, quando eu voltei, que caiu a internet, alguém colocou ali, né, o trabalho do José Eli da Veiga, né? E todas as pesquisas que foram feitas sobre o tema da pluriatividade agrícola, né? É um pouquinho diferente, nós vamos discutir o tema da multifuncionalidade, né? Mas a pluriatividade é o trabalho externo, né? Aquele membro da agricultura familiar que trabalha em outra atividade. Durante muito tempo, os serviços de extensão aqui no Brasil viam isso como um problema, sabe? Viam como uma transição para deixar de ser agricultor. Ou seja, ser pluriativo não é ser um bom agricultor, né? O bom agricultor é aquele que é monoativo, que só faz agricultura. Do ponto de vista do desenvolvimento, que é o que o José Eli da Veiga defende no Cidades Imaginárias, do ponto de vista do desenvolvimento, não faz nenhum sentido defender essa tese que o verdadeiro agricultor é um agricultor monoativo, né? Inclusive, as regiões rurais mais desenvolvidas são aquelas onde você tem uma pluriatividade presente, você tem outras fontes de renda, você tem esse dinamismo aí das famílias e dos membros das famílias desenvolvendo outras atividades que não só a agricultura estrito sensu, tá? Parará, no chat, não estou vendo mais nada. Alguém mais teria algum comentário? Eu vou só salientar que quando eu perguntei da agricultura, eu não estava perguntando da definição de agricultura familiar ou não, mas da definição de agricultor ou agricultura em si. Você está na zona rural, mas você não trabalha mais, você arrenda todas as suas terras, sua renda não vem disso, você está classificado como agricultor. Por quê? Ou aquilo que o professor colocou, mas estou fazendo um recorte porque eu não estava lá, mas assim, uma família de pessoas pobres que faz uma produção talvez de subsistência, mas que recebe auxílio e tem sua renda de outra fonte, é agricultura. Por quê? E também porque surgiu, eu já vi algumas pessoas trazerem para o tema a diferenciação entre agricultor e produtor rural. Como se existisse uma diferenciação baseada talvez até nessa pluriatividade. Né? Era mais esse debate que está aí. A gente está partindo do ponto que as pessoas são agricultoras com calçado em que mesmo? No critério territorial, no critério de produção social, no critério de atividade econômica exercida, enfim, no critério de cultura, né? Queria saber um pouco mais de quais são os critérios para a gente definir o que é agricultor. A definição, Caio, de agricultor é fazer agricultura, né? Se a pessoa não desenvolve atividade agrícola, ele pode ser um rural, ele pode ser um habitante rural, o dono de uma, sei lá, do posto de gasolina no meio rural, de uma mecânica no meio rural, né? Ele é um habitante rural, mas não um agricultor, né? Agora, eu chamo a atenção, a grande maioria dessas situações no meio rural que desenvolve outras atividades, se você for investigar, ele faz também agricultura. É muito comum isso, sabe? Nem que seja a título de subsistência, complementar, mas quase sempre tem uma atividade agrícola salvo moradores agora, que é até muito recente isso, né, desses neo-rurais, muitos neo-rurais que vão se aposentar, vão para o meio rural, aí é muito mais uma atividade de lazer, hobby, do que propriamente produção. Mas assim, a definição de agricultor é fazer agricultura.
né? Os casos desses agricultores que eu comentei contigo, inclusive é uma tese de uma aluna que eu orientei, que arrendam as suas terras, mas continuam no meio rural, eles fazem uma agricultura, né? Fazem uma agricultura para o autoconsumo, e nesse caso específico, eles são agricultores porque se aposentaram como agricultores, né? Então, Reconhecimento de atividade anterior. exatamente, né? De novo, do ponto de vista estatístico, se esse agricultor se aposentou, vendeu ou arrendou suas terras, ou os filhos assumiram e ele foi, sei lá, comprou uma casinha no meio urbano, bom, ele nem entra mais na estatística, entra como um aposentado rural, mas não entra na estatística do IBGE, ele não entraria mais como agricultor, tá? E o termo produtor que você utiliza também tem, aí precisaria investigar um pouco melhor, mas também tem no Brasil uma conotação política, tá? Se você for ver os sindicatos rurais, os sindicatos patronais do meio rural, né? Não sei se vocês sabem, mas no meio rural nós temos duas categorias, atualmente três, mas ao longo do tempo eram duas, né? Categorias sindicais, né? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde entravam os agricultores familiares e os assalariados agrícolas, né? E o Sindicato Rural, que seria o sindicato patronal, aqueles que assalariam outra mão de obra, assalariam terceiros para trabalhar na sua propriedade, né? Mais recentemente, o movimento sindical da agricultura familiar sofreu um racha e foi criado mais uma central sindical. Então nós temos 3 tipos de sindicatos que atuam no meio rural, 2 com agricultura familiar e 1 com o patronato, digamos assim, né? E o sindicato rural tem uma tendência de denominar os seus membros como produtores rurais. Por qual razão de fazer essa distinção, eu sei que tem estudo, mas eu não saberia dizer, né? Mas tanto de uma categoria como de outra categoria são agricultores, né? O que diferencia entre eles é se são familiares ou não são familiares. Gente, algo mais? Não sei se no chat, o meu chat caiu mas eu acho que não deixei nenhuma questão para trás, né? Bom, se vocês não tiverem questionamento, para a próxima aula, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu não estou falando bobagem, mas acho que não, nós vamos entrar no tema do desenvolvimento, tá? Então nós vamos discutir, exatamente, nós vamos discutir duas noções que são importantes para depois aprofundarmos o debate sobre o desenvolvimento territorial, que são as noções de capital social e conflitos sociais, tá? Então eu recomendei 2 materiais, né? Um é um capítulo sobre capital social e desempenho institucional do Putnam e outro sobre os conflitos sociais discutido pelo Richman. Estão disponíveis no site. Então, por favor, se vocês puderem ler antes, eu acho que ajuda bastante para depois nós fazermos o debate aqui. Estamos combinados, então? Então, da minha parte é isso. Agradeço aí Diga, André. Não, beleza. Tá jóia, então. Só para eu me situar, essa tua parte é análoga à que o Búrigo ministra na graduação? Sim, o Búrico é da área do desenvolvimento rural e certamente deve ter muita similaridade, muita proximidade, André. Você foi aluno dele, é isso? Agora na Azote, né? Tá. Não, mas tem a ver lá, acho que ele dá desenvolvimento rural, não é isso a disciplina? Não é que olhar sistêmico, aqui agricultura familiar, território, ele, o Almir Topassolas,
essa parte da disciplina está muito parecida. É. Como o que lá são disciplinas separadas. Inclusive. Sim, sim. Mas é a mesma área, nós trabalhamos na mesma área, então certamente. Eu não sabia. E, aliás, primeira aula que eu tenho com você, apesar de 2 graduações e quase 20 anos de história de CCE. Mas sempre tem um momento para isso, né? Sim, sim. Então tá, um abraço, né? Valeu, professor. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.